É um grande orgulho saber que a Bahia participa de forma tão positiva e tão vibrante no que diz respeito à defesa e à proteção de todos nós, consumidores. Bem, o tema publicidade é um tema que me encanta falar. Então, eu vou tentar realmente, até em respeito aos próximos palestrantes, ao horário eu vou tentar condensar da melhor maneira possível. Prometo, não sei se vou cumprir, mas prometo. Bem, num primeiro momento, perdão, porque eu prefiro falar neste momento aqui da mesa, peço desculpas pela informalidade, mas eu entendo que eu estou aqui para aprender junto com todos vocês também, então eu trouxe algumas reflexões para todos nós. Primeiro, vamos lembrar por que o dia 15 de março é o dia que se celebra mundialmente os direitos dos consumidores, a figura do consumidor. O que acontecia dia 15 de março de 1962? O Brasil comemorava o bicampeonato mundial de futebol contra a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia. O presidente João Goulart instituiu o 13º salário, sancionava a lei que legitimou o território do Acre, que passava a ser considerado Estado. Foi recebido pelo presidente John Kennedy na Casa Branca. E também, em 1962, a montadora Volkswagen acabava de instalar sua fábrica em nosso país e lançava também as famosas sandálias havaianas. Isso no Brasil, uma perspectiva, um panorama do que estava acontecendo no Brasil. E nos Estados Unidos, o que aconteceu no dia 15 de março de 1962? O presidente americano, John Kennedy, enviava uma mensagem ao Congresso Nacional americano, reconhecendo, através de uma frase que ecoa até hoje: consumidores somos todos nós. Ele, com este posicionamento e com essa mensagem, ele reconhecia que dentro da sociedade americana havia um maior grupo econômico da nação e que ainda se mostrava fragilizado, desprotegido e desorganizado. Vejam que até hoje essa frase ecoa: consumidores somos todos nós. Impossível viver sem consumir. Quando a gente fala de consumo, lembrem-se que o consumo ele se refere não só ao supérfluo, mas também, em especial, a todos os bens necessários para exercermos a nossa dignidade como pessoas humanas que somos. O presidente John Kennedy enviou ao Congresso americano essa mensagem e ele ordenou que se legislasse a respeito de 4 direitos fundamentais para proteger este grupo de consumidores, que somos todos nós. O primeiro, qual foi essa mensagem? Que, na verdade, era um alerta sobre a necessidade do Estado em proteger efetivamente esses consumidores, na forma do reconhecimento de 4 desses direitos. Que o primeiro é o direito à segurança. O consumidor deve ser protegido contra a comercialização de produtos prejudiciais à saúde e à segurança. O segundo direito, o direito de ser informado, de ser protegido contra a informação, publicidade, rotulagem ou outras práticas que sejam fraudulentas, enganosas ou grosseiramente falaciosas e que sejam a ele dadas informações das quais precisa fazer uma escolha adequada. Outro direito, o direito de escolher, ser assegurado sempre que possível o acesso a uma variedade de produtos e serviços a preços competitivos e nas indústrias, em que a concorrência seja efetiva, deve-se também haver a garantia da qualidade e serviços satisfatórios a preços justos. E o quarto e último direito, direito de ser ouvido, para ter a certeza de que os interesses dos consumidores receberão consideração completa e favorável na formulação de políticas de governo e também tratamento justo e rápido em seus tribunais administrativos. Vejam que a base de nosso Código de Defesa do Consumidor e das legislações que protegem os consumidores pelo mundo afora, a base, na verdade, ela justamente está dentro desses 4 direitos fundamentais: direito de ser informado, direito de escolher, direito à segurança e o direito de ser ouvido.
Lembremos que no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, temos lá um rol de direitos sagrados, direitos fundamentais, como eu sempre destaco nas minhas aulas com os meus alunos. E esses 4 direitos estão presentes lá, devidamente previstos conforme o nosso Código de Defesa do Consumidor. O fato é que, dia 15 de março, foi reconhecido em 1983 pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um marco na percepção, na luta, no reconhecimento, na implantação e preservação dos direitos dos consumidores. Veja que de 15 de março de 1962 até hoje, ecoa a frase: consumidores somos todos nós. E a necessidade de que realmente sejam tutelados esse grupo de pessoas que adquirem produtos e serviços e que chamam-se consumidores, e consumidores somos todos nós. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a publicidade, que é o enfoque da minha fala. Bom, rapidamente, quando se fala de publicidade, nós temos o conceito mercadológico e o conceito segundo o Código de Defesa do Consumidor. O conceito mercadológico diz, segundo o Decreto 57.690 de 66 e a Lei 4.680 de 65, que compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado. Ainda o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, do CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, diz que é toda atividade destinada a estimular o consumo de bens ou serviços, bem como promover instituições, conceitos ou ideias. E nessa definição inclui-se a publicidade governamental e o merchandising também. Temos a American Association of Advertising Agencies, que diz que qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção, tanto de ideias como de bens ou serviços, por um patrocinador identificado. E aqui trata-se, então, da noção de publicidade segundo o Comitê de Definições da referida organização americana. Pois bem, e o que é publicidade no mercado de consumo? A publicidade é um importante instrumento utilizado pelo marketing e é dotada de grande poder de influência e persuasão no convencimento e tomada de decisão do consumidor em adquirir ou contratar produtos e serviços disponíveis no mercado de consumo. Qual foi o objetivo do CDC? Vedar toda e qualquer publicidade nociva que atinja de uma forma direta ou indireta, não só os consumidores por ela influenciados, mas toda a sociedade a ela exposta, criando mecanismos, inclusive, que podem ser utilizados na proteção da defesa dos direitos. Lembrem-se que o Código ele protege o direito individualmente considerado de cada cidadão e protege também o direito difuso de toda uma sociedade, que tem o direito, inclusive, de ser resguardada de publicidades ilícitas. E quais seriam essas publicidades ilícitas segundo o Código? Publicidade enganosa e publicidade abusiva, que vamos logo em seguida falar a respeito. Pois bem, então, o que seria? Vamos resumir o que é publicidade? Publicidade é uma atividade econômica essencial ao progresso industrial, estabelecendo a ponte entre as fontes produtoras e as grandes massas consumidoras, incitando ao consumo, colaborando para o desenvolvimento econômico também. Veja que o Código não é contra as publicidades, ele é contra as publicidades ilícitas. A função da publicidade, ela ultrapassa, sem dúvidas, a função da informação, pois a sua meta é estimular o consumo. Publicidade informa? De fato, publicidade informa, mas ela informa só por informar? Não, ela informa porque ela tem o objetivo, a expectativa de gerar lucro, de estimular o consumo. Digamos que a publicidade sadia, eu até coloco entre aspas, ela deve obedecer ao CDC, que proibiu expressamente, como eu havia dito, a publicidade enganosa e abusiva, considerando-as como infrações civis,
administrativos e penais, prescrevendo as respectivas punições aos desvios publicitários cometidos por fornecedores imprudentes. E eu sempre lembro que o Código protege tanto o bom consumidor como o bom fornecedor também. Há um equilíbrio, inclusive, e esse equilíbrio, essa harmonia é prevista no artigo 4º do Código, que fala justamente da Política Nacional das Relações de Consumo. Agora, avançando, vamos lá. O caráter persuasivo da publicidade é tão extraordinário que algumas vezes observamos a substituição do produto pela sua função simbólica. Fiz aí uma brincadeira, quiz. Qual o significado dessa figura? Né? Se eu fizer aqui só a figura com a mão, eu acho que vocês já identificam qual é a marca. Se eu fizer um outro gesto, acho que vocês vão... Não estou fazendo propaganda aqui, mas acho que vocês vão lembrar de algum banco. Pois bem, essa figura, o que seria essa figura? Essa figura é uma vírgula. Não é uma vírgula deitada? Ela é uma vírgula. E ela tem uma mensagem, just do it. Apenas faça isso. E esta mensagem, ela se refere a que marca? Nike. A Nike, ela evoluiu na sua marca. Aí. Em 1971, ele usava vírgula com o escrito Nike. Em 1978, já colocou a marca um pouco para cima. Em 1985, mudou a cor, deu uma otimizada em relação à harmonia dessas cores, para justamente firmar essa marca deles. E em 1995, eles mudaram, deixaram só a vírgula. E eu pergunto a vocês, precisa escrever alguma coisa junto dessa vírgula? Não precisa, porque nós já assimilamos que essa vírgula simboliza sucesso, simboliza vitória, simboliza esportistas bem-sucedidos. E há também, veja só, tudo isso que a gente está conversando é para vocês entenderem o poder que existe na publicidade, o poder que existe no marketing, na forma como essa informação sobre produtos e serviços chega até nós. Na verdade, o que se encontra é que a explicação de que essa virgulazinha da Nike, ela foi inspirada na Vitória de Samotrácia, que é uma deusa alada da vitória. Na foto aí que eu trouxe para vocês, é uma estátua que fica bem acima de uma escadaria do Museu do Louvre, e essa estátua ela é uma deusa grega, com o nome Nice, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, que, segundo a mitologia grega, personifica a vitória, a força e a velocidade. Percebem que a Nike, basta colocar essa virgulazinha para que pensemos e lembremos que há uma correlação com vitória, força e velocidade. Vocês já viram a Nike patrocinar algum esportista que não fosse sinônimo de vitória? Nós sabemos que os contratos são milionários e alguns são até vitalícios. E existem cláusulas nesses contratos em que, se aquele atleta, mesmo que aposentado, não fizer alguma coisa que comprometa a sua imagem no que diz respeito a essa figura da vitória, mesmo que não esteja ativamente, que inclusive pode ser revisto. Por quê? Porque essa marca ela é sagrada, digamos assim. Então, próximo, por favor. Ela indica que são pessoas vitoriosas, fortes, velozes. Tanto que eu brinco sempre, não fazendo propaganda, mas é porque quando a gente fala de publicidade, é inevitável usarmos alguns exemplos. Se tiver o mesmo preço, um tênis da Nike e um tênis da Olímpicos, que é uma fabricação brasileira, com, digamos, características muito similares, o preço estiver igual, é muito provável que a grande maioria dos consumidores escolha comprar o tênis da virgulazinha. Por quê? Por conta justamente de todos os valores, entre aspas, que se agregaram a essa marca no decorrer dos anos. Agora, por que precisamos adquirir um produto dessa ou de outras marcas publicitadas? Vamos refletir sobre a real necessidade, a possibilidade de dispor dos valores para compra, e também lembremos do descarte no meio ambiente, nos conscientizando que somos titulares
do nosso consumo responsável, porque somos, neste mundo onde as publicidades são extremamente sedutoras, extremamente interessantes, elas nos convidam a consumir, muitas vezes consumimos de forma irresponsável, e não podemos esquecer do descarte, porque meio ambiente é a nossa vida. Há muito tempo atrás, há muito tempo não digo, mas alguns anos, menos de 10 anos, se não me falha a memória, São Paulo, a cidade de São Paulo, vivenciou uma crise hídrica jamais vista, porque seca era só no Nordeste, né? Que poderiam pensar. Pois é, não é não. Houve uma crise hídrica, vez por outra nós vemos aí as represas com baixo nível de água, por quê? Porque o meio ambiente não está sendo respeitado. E o que tem a ver o meio ambiente com o consumo? Tem a ver tudo, porque consumir significa também descartar. Alguém sabe me dizer aqui quanto tempo demora para um pneu se desintegrar na natureza? Muita gente morreu ainda e não conseguiu ver isso. E acho que a gente ainda não vai conseguir, não se consegue. Por enquanto, não se tem nenhuma comprovação de quanto tempo ele vai demorar para se decompor no meio ambiente. Então, lembremos que o consumo responsável, ele não só nos auxilia a termos uma vida consciente com o meio ambiente, como também nos evita problemas maiores, como o próprio superendividamento. Porque o que as publicidades elas querem? Elas querem, muitas vezes, fazer consuma, consuma. E a perguntinha básica que nós decidimos, preciso? Por que preciso? Porque eu preciso de algo dessa marca ou que as publicidades me chegam mais no coração. Então, há que se ter essa consciência, né, crescente. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. Até porque as diferentes técnicas de marketing e de publicidade é um universo tão incrível, porque quando o código foi elaborado, nós não tínhamos as compras pela internet. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas maravilhosas, como, por exemplo, as redes sociais. E dentro dessas redes sociais, nós temos novas formas de publicidade que o próprio código, na época, nem sonhava que existiria. Hoje nós temos os formadores de opinião, influencer, que virou uma blogueiros, que virou uma profissão, enfim, são pessoas que influenciam o consumo. E como que a gente consegue administrar o que é a pessoa indicando porque gosta de algo, ela como pessoa, e o que é porque ela está indicando porque, na verdade, está sendo patrocinada. Às vezes, um videozinho bobinho do YouTube, com criança abrindo presentinhos, e apresenta e mostra marcas de presentes, de brinquedos, é um vídeo tão caseiro, tão ingênuo, mas se descobriu, inclusive, se apura e se coíbe, porque alguns vídeos desses, que são aparentemente caseiros e tão despretensiosos, eles têm um patrocínio daquelas marcas, inclusive, que estão, principalmente nos Estados Unidos, eles usam muito isso, essas marcas que estão em evidência. Então, a gente não tem noção, porque a publicidade, muitas vezes, ela salta aos nossos olhos de uma forma em que a gente quase que não consegue perceber que aquela mensagem, ela não está trazendo só uma informação, ela está trazendo um incentivo para o consumo. E o objetivo é nos persuadir a consumir. Bom, segundo Adalberto Pascoaloto, vendem-se ideologias muitas vezes mais importantes que o próprio produto ou serviço anunciado, que aí muitas vezes a gente vê as marcas e as publicidades sendo equivalentes. Criam-se cenários em que as publicidades estão conectadas às ideias de sucesso, glamour, elegância, liberdade, saúde, ao produto anunciado, criando uma expectativa de diferenciação dentro do mundo capitalista. Veja, eu coloquei, qual das duas frutinhas vocês escolheriam? Qual das duas diz alguma coisa para vocês? A maçã ou a pera? Porque se a gente for analisar friamente, aquilo é uma maçã mordida e do lado tem uma pera mordida. Só que a maçã mordida, ela remete a uma grande marca, a marca da Apple. Inclusive, está aqui, deveria até ter tampado para não fazer publicidade, mas enfim, o próximo, por favor. Seguindo, a pergunta é, qual é o perfil da publicidade ilícita? Nós encontramos dentro do código
Princípios que fundamentam a publicidade lícita, porque o Código não é contra a publicidade lícita, ele é contra a publicidade enganosa e abusiva. Primeiro princípio, vinculação contratual da publicidade. Segundo, identificação da mensagem publicitária. Terceiro, transparência da fundamentação da publicidade. Quarto, veracidade da publicidade. Refere-se o quê? A proibição das publicidades enganosas. O que é publicidade enganosa? Como o próprio nome diz, ela engana, por omissão ou por comissão. Comissão é quando fala algo que é uma mentira e induz o consumidor a erro, a comprar algo muitas vezes que nem precisa ou que não compraria daquela forma. E omissão, a publicidade enganosa omissiva é aquela que omite uma informação que realmente faria toda a diferença na hora de consumir. E já o outro princípio, que é o da não abusividade da publicidade, refere-se à publicidade abusiva. O que é a publicidade abusiva? A publicidade abusiva, como o próprio nome diz, ela abusa de algo. Ela pode abusar da inexperiência da criança, desrespeitar valores ambientais, explorar o medo, a superstição. Lembrando que o rol do parágrafo 2º do 37, ele traz exemplos de publicidades abusivas, mas é um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, tá? Principalmente no mundo de hoje, onde tantas tecnologias vêm com tantas ideias brilhantes. O outro princípio é a inversão do ônus da prova a cargo do fornecedor em sede de discussão de publicidade enganosa ou abusiva. O ônus da prova sempre será do fornecedor. E, por último, o princípio da correção do desvio publicitário, no que diz respeito à contrapropaganda, que a contrapropaganda, inclusive, é custeada pelo próprio fornecedor. Só rapidamente, publicidade e propaganda são termos iguais, se equivalem, são diferentes. O fato é que a doutrina, ela não é pacífica no sentido de dizer, são duas coisas distintas. O que temos que entender é que, para o Código, há a previsão de publicidade enganosa e abusiva. Eu até trouxe, já no caminho do final da minha apresentação, algumas imagens de publicidades para a gente dar uma olhadinha sobre essas publicidades e esses impactos que podem causar para a sociedade. O Código prevê a proibição de publicidade enganosa e publicidade abusiva. Ele não prevê o termo proibição de publicidade, de propaganda enganosa ou abusiva. Poderíamos argumentar dessa forma. Mas, por outro lado, lá no artigo 56, inciso 12, e no 60, ele prevê o remédio para uma publicidade ilícita, que é contra a propaganda e não contra a publicidade. Então, a parte da discussão dentro da doutrina, se são termos iguais ou não, o importante é que se saiba que a publicidade que o Código tem a legitimidade para poder regrar é a publicidade com fim econômico. Já a propaganda eleitoral, a propaganda sobre vacinação e etc., ela não tem um fim econômico, portanto, não será da esfera de tutela do Código de Defesa do Consumidor. Quando se fala de publicidade, se fala também de esferas de controle da publicidade, que é o público e o privado. Antes que alguém possa dizer, controlar a publicidade significa censurar a publicidade. Como que fica o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, que garante: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Como que a gente responde? Porque, querendo ou não, nós temos esse artigo, né, da Constituição Federal que garante a liberdade de expressão. E fazer um controle da publicidade, será que não contraria um mandamento constitucional? Aí eu respondo com uma outra pergunta. A publicidade com fim econômico é puramente uma atividade puramente intelectual, artística, científica ou de comunicação? Não é, porque ela tem um fim econômico. Portanto, é perfeitamente possível este controle. Então, nós temos o controle judicial, nós temos o controle via administrativa, com órgãos competentes como o brilhante PROCON, os PROCONs de todo o Brasil, que daqui a pouco o Dr. Felipe vai nos trazer, nos brindar com seu conhecimento, e o autocontrole privado, que é administrado pelo CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é um Conselho Nacional de Autorregulamentação, que foi fundado em São Paulo, em 1950, cuja natureza jurídica é um conselho fiscalizador e trata-se de uma organização da sociedade civil. Já agora, para as figuras,
Olha nós aí no meio, consumidor. Nós estamos no meio de todo esse estímulo ao consumo. O próximo, por favor. Lembrem-se que as técnicas o anterior, por favor. Isso. As técnicas de publicidade, elas usam também as cores. Cada cor estimula um determinado sentimento em relação ao consumidor que vai estar sendo exposto àquela publicidade. Então, nunca esqueçamos que existe o poder das técnicas publicitárias, que inclui também explorar as cores. Próximo, por favor. Olha, eu trouxe essa figura, o controle remoto tornou-se a principal bússola para a vida da maioria das pessoas, né? Aqui, nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas se norteiam muito pelo que elas veem, principalmente pela televisão. Foi feita quando eu fiz o meu trabalho de pós-graduação, minha dissertação na PUC, eu fiz uma larga pesquisa. E uma das pesquisas foi a respeito de que, nos lares brasileiros, a televisão era o eletrodoméstico mais presente. E em comunidades mais carentes, quando se podia comprar apenas um eletrodoméstico, se comprava a televisão e não a geladeira. E a explicação disso era que as pessoas preferiam comprar uma televisão, porque a televisão, eles ligavam a televisão, gastavam energia elétrica, mas remetiam a um mundo melhor do que aquele que eles viviam. Até porque comprar uma geladeira e não ter o que colocar dentro, ter um fogão e não ter muitas vezes o que cozinhar, ficava no segundo momento. Então, a televisão era a principal, a primeira, né? O primeiro sonho de consumo na questão dos eletrodomésticos. Sabemos que existe sempre esse apelo, né? Compre, compre, compre. O próximo, a publicidade enganosa ou abusiva, as diferenças, na verdade, a gente até já comentou agora há pouco, mas um exemplo próximo de publicidade enganosa é enganosa toda publicidade que omite informação essencial. Cuidado, publicidade enganosa. No direito do consumidor, está lá no artigo 37, parágrafo 1º, é muito comum isso. Às vezes a gente vê na fotografia um hambúrguer maravilhoso, aí quando a gente pede e recebe, é exatamente isso daí que está acontecendo aí nessa figura. No próximo. Aí eu brinco, né? Quem nunca? Na propaganda e na realidade. Do lado também tem essa outra publicidade, essa outra ilustração, que traz justamente, que envolve o consumidor falando, olha, televisão com imagem, que te traz uma nova experiência, te traz um sentimento de poder, vamos dizer assim, a partir do momento que você compra uma televisão melhor. Aí a realidade você compra, traz para casa, e esse sentimento, né, que aparentemente essas publicidades prometem, a gente sabe que não é de fora que vem, e sim de dentro para fora. Bom, 1001 utilidades da esponja de aço, da marca Bombril, não fazendo propaganda, mas, como disse, apenas a título de exemplos. Vamos lá, vamos nomear as 1001 utilidades do Bombril? Não consegui, não. Até hoje ninguém conseguiu. Veja que essa publicidade ela não é mais vinculada. A próxima. O crime da propaganda enganosa. Próximo slide, por favor. É aquele que é capaz de levar o consumidor a erro, prometendo algo que, na realidade, não vai ocorrer. Veja que... o próximo. Veja que eu coloquei a figura de uma criança que teve a expectativa de adquirir um bichinho de pelúcia e que, na verdade, o que estava na televisão era muito mais bonito do que efetivamente ele recebeu. Então, temos que olhar com muita seriedade essa questão das publicidades. E, já no finalzinho, já estou vendo aqui o prazo, propagandas absurdas. Veja, tem alguns exemplos. Veja que existem publicidades com conteúdo racista, publicidades que menosprezam a figura da mulher, publicidades grotescas. Temos, o próximo, por favor, a publicidade abusiva, né, que nós já falamos. Nós temos outros exemplos de publicidades abusivas com efeito na sociedade. Por exemplo, o próximo slide, ele fala... Justamente ele mostra, isso é uma publicidade alemã. Veja a figura que foi plotada do lado da máquina de lavar. Uma mulher do lado de dentro da máquina, lavando roupa, toda descabelada, e fora o homem jogando a roupa colocando a roupa para lavar. Essas publicidades, elas causam danos sociais
de um modo geral, a todos nós, as mulheres, idosos, crianças, meio ambiente. Temos publicidades abusivas que são extremamente nocivas e afetam a dignidade da pessoa humana de uma forma coletiva. Ainda como exemplo, o próximo slide, de publicidades que exploram e diminuem a figura da mulher. Imaginem, essa propaganda do jeans Dijon, ela é antiga, hoje já não poderia mais ser veiculada, porque ela vulgariza, ela traz a mulher como algo, um objeto. E a do lado, que é americana, que é inconcebível, mas isso um dia foi normal, é de uma gravata, de uma marca, dizendo que mostre para ela que o mundo é o mundo é dos homens, algo assim, e a mulher ao pé da cama, levando o café da manhã, e o homem vestindo a gravata aí da publicidade. Outras publicidades extremamente agressivas para a figura da mulher, foram umas publicidades veiculadas pela Skol. Está pequena a letra, mas se o cara que inventou o bebedouro bebesse Skol, ele não seria assim. Aí mostra o bebedouro baixo com a mulher, né, tendo que abaixar. Essas publicidades, elas denigrem a imagem da mulher e são absolutamente abusivas, como a próxima, também da Skol, em que fala que se a pessoa que inventou o provador tivesse que bebesse Skol, faria um provador com uma cortina pequena para o corpo da mulher ficar exposto. O outro, então, também da Skol, que mostra se o cara que inventou a Skol tivesse inventado a pelada, ela não seria assim. Aí mostra o rapaz jogando a bola e do outro lado ela seria assim. É uma vulgarização e absurda. Uma outra publicidade que tem conteúdo racista e também denigre a mulher e é abusiva é essa publicidade da Devassa, amplamente divulgada pela internet também. Essas figuras eu todas fiz a pesquisa na internet. Essa tem conteúdo racista também. A próxima também, conteúdo racista, uma publicidade que foi vinculada nos Estados Unidos, da Dove. Absurdo. A próxima, só a parte das publicidades que dizem respeito à criança. Veja que a criança, desde a mais tenra idade, ela está exposta a estímulos, no caso, a televisão. Veja, as crianças já nascem praticamente cheias de marcas. Eu perguntaria a vocês, qual a diferença das crianças de hoje em dia para as crianças de antigamente? Nenhuma, em relação ao físico, ao intelecto. A única diferença é a exposição a essas ferramentas tecnológicas, como a própria televisão, que a criança já vai. No meio do desenho da TV a cabo, que é uma TV paga, vem propaganda de sabonete para adulto, etc., sendo que era um conteúdo que não precisaria nem estar ali. Mas a publicidade infantil não é brincadeira, vou só passar os slides agora. Existem regras da publicidade infantil que são sugeridas por órgãos como Conanda, Alana, e que justamente visam não incentivar o consumo, né, de produtos que explorem a inexperiência da criança, etc. Outro problema também é a obesidade infantil, o próximo que temos. Está gordinho, é sinônimo de saudável? Não, diga não à obesidade infantil, e lembrem-se que a publicidade ela também é causadora da obesidade infantil. Ela estimula e muito. O próximo, já vou só passar os slides. Esse é um slide que mostra o que é a televisão, por exemplo, para criança. Essa menina com esse monte de sapatinho, não sei, os mais jovens não vão lembrar, mas teve uma campanha da Melissa em que se ordenava para que as crianças brigassem com a mãe, bata o pé, exija a sua Melicinha. E essa ordem foi seguida por muitas crianças. Embaixo nós temos uma figura, quem se lembra dessa publicidade, pôneis malditos, está aí, para a gente ficar com essa musiquinha no final de semana. É uma publicidade de caminhonete, de carro que é para adulto, mas tinha um apelo infantil, justamente porque as crianças elas têm essa possibilidade esse poder diante da família, né, de influenciar. O próximo também, um exemplo, compre batom. O outro,
tem no próximo, isso, uma figura, né, que, na verdade, os estímulos à comida junk food, essa comida que não é que é muito calórica e pouco rica em nutrientes, ela estimula não só, ela pode estimular a obesidade, diabetes, enfim, e outras doenças. Temos, agora, vamos só finalizar com os slides. Teve um sorvete que era da Skol. Red Bull te dá asas, se alguém encontrar as asas, me fale. Olha o perigo com o apelo das publicidades infantis. Temos muitas figuras de desenhos e que estimulam de crianças. Veja que essa publicidade da minha época, da minha infância, era delicioso comer esse chocolate. Estimulava o quê? Cigarro. Estados Unidos é possível vender balinhas e chocolatinhos com forma de cigarros, de remédios, mas a gente não precisa nem entender o porquê, né? Onde que estão os maiores laboratórios, onde estão as maiores indústrias de cigarro, enfim. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não podemos mais ter esse tipo de... Aí temos decisões que indicam, né, a questão que proíbem essa exploração da inexperiência da criança. Tivemos aquela decisão do STJ, um recurso especial, que foi a publicidade da Balduco foi condenada como publicidade abusiva, decisão histórica. O próximo, por favor. Já. Lembrando das mídias sociais que eu havia falado. Pode passar. Só para a gente lembrar. Lembra? Meu nome é Betina, sou milionária. Aquilo era, na verdade, uma publicidade enganosa. Ela já não tem mais 1 milhão e pouco, já tem até rodando aí pelo WhatsApp uma mensagem com a foto dela dizendo quanto que ela já perdeu até hoje. Aí, falando das celebridades também, Luciano Huck vendia umas camisetas e ele usou a figura de crianças e depois ele se desculpou publicamente, mas o que estava escrito nas camisetas tinha um conteúdo assim extremamente nocivo para as crianças. Nessa, por exemplo, está escrito: "Vem em mim que eu estou facinho". Estímulo também, nós temos os blogueiros, né, os youtubers que induzem também ao consumo e celebridades, aquela questão do antes e o depois, publicidades médicas que não podemos vincular no Brasil. Isso é um detalhe, né? As publicidades, imagine, não, né? O que é possível, o próximo. Isso era o Ronaldo, o antes e o depois. Ofertas no Brasil, publicidades de cirurgia plástica, o que é um perigo. Veja, imagine uma clínica que faz esse tipo de publicidade. E o neuromarketing, que também é algo muito atual, neuromarketing, que atua justamente como o consumidor pensa. E já no final tem a última. Qual o caminho certo, qual o errado? Aí eu faço algumas sugestões para a gente finalizar. Sugestões para reflexão. Qual é o mundo que queremos viver? O mundo das publicidades fantásticas e até inverídicas, ou um mundo real, que dependem exclusivamente de cada um de nós, de nossas escolhas e, principalmente, de nosso compromisso em assumirmos nossas responsabilidades como cidadãos conscientes? Sabemos que esse almejado mundo ideal nunca será perfeito, mas será o que vai nos acolher hoje e também acolherá as futuras gerações. E eu faço um convite, finalizando. Que tal reavaliarmos nossos impulsos para o consumo e priorizarmos nossas reais necessidades antes de consumir, respeitando e cuidando do meio ambiente? Equilibrar e educar nossa consciência consumista, favorecendo a nossa vida dentro de uma sociedade equilibrada e em constante evolução, que nossa missão diária também seja proteger e fortalecer o nosso direito do consumidor, que infelizmente ainda hoje, em pleno ano que comemora aniversário de 30 anos de vigência, ainda enfrenta resistências pontuais e algumas decisões que refletem algum retrocesso. E
Lembrem-se do que John Kennedy, então, afirmou em 15/3/62. Consumidores somos todos nós. E seguramente juntos somos mais fortes e conseguiremos fortalecer a proteção e defesa do consumidor, resguardando também a dignidade da pessoa humana. Muito obrigada e feliz dia de todos nós. 15/3, Dia Mundial do Consumidor. Muito obrigada.